aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi e hoje eu vim trazer pra vocês algumas indicações de livros com personagens LGBT. Aproveitando o mês do orgulho, resolvi trazer esse vídeo temático. Então, basicamente, eu separei alguns livros aqui na minha estante que tem representações LGBTs. Não são necessariamente só lésbicas e gays, podem ter bissexuais e por aí vai. Então, é isso, vou mostrar alguns dos meus livros e também a minha pequena coleção de mangás da New Pop do gênero yaoi, que pra quem não sabe é romance entre meninos. Ah, e outra coisa, nessa lista aqui não temos apenas livros de romance, tá? Não necessariamente esse é o foco, mas sim o personagem em si, beleza? Então, vamos começar, vamos parar de enrolar. Ah, mas antes, é claro, eu gostaria de pedir pra vocês já deixarem um like aí embaixo caso vocês gostem do vídeo, né? Mas já tô avisando pra não esquecer, por favor, não esquece de dar o like. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e pra ajudar aqui essa nova criadora de conteúdo a crescer aqui no YouTube. E também já comenta aí embaixo se você tem alguma indicação de livro ou pode ser até filme, série, nessa temática pra mim. Vamos aproveitar e vamos conversar sobre, beleza? E o primeiro livro aqui da lista que eu já tenho para conversar com vocês é um que não é sobre romance, esse não é o foco do livro, inclusive o foco é algo bem diferente, que no caso é um dos mais recentes do Stephen King, Depois, que aqui o nosso protagonista, ele é um garoto que consegue ver fantasmas e aí rola ali umas coisas, uns mistérios, uma perseguição, tem um fantasma de um serial killer que começa a perseguir ele e a mãe dele, ela é bissexual ou lésbica, nunca fica muito claro, até porque ela teve um filho, mas ela se relaciona com uma policial. Então, temos esse casal LGBT aqui na história, mas assim, não é algo fofinho, tá? É um livro de terror e os relacionamentos aqui não são nenhum ideal pra vida, tá? Já fica aqui avisado. Mas também aproveito e deixo aqui essa indicação pra vocês, porque ele é um livro super fininho e ele é muito bom, tá? É muito gostoso de se ler e assim, é na medida certa. Se você quer começar a ler Stephen King e se você quer começar a ler livros de terror, eu acho que essa aqui é uma boa pedida. Ele é curto, rápido, fácil e não é tão assustador assim. Eu tava percebendo esses dias que, coincidentemente, todos os livros da plataforma 21 que eu tenho aqui na estante têm personagens protagonistas LGBT. Então, enfim, aqui nós temos os 3 livros e eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles aqui com vocês. O primeiro que eu tenho aqui pra mostrar foi um dos meus favoritados, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, que no caso é Menina Feita de Estrelas. Esse livro é um dos casos em que o foco da história não é um romance, inclusive é uma temática até que bem pesada. O irmão gêmeo, acho que foi o irmão gêmeo da nossa protagonista, foi acusado de estupro pela própria namorada e, no caso, a nossa protagonista, ela é bem engajada no movimento feminista, ela até participa de um clube na escola dela e então ela se vê dividida nessa situação, porque ela conhece o irmão dela e ela acredita que ele não seria capaz de fazer algo do tipo, algo do gênero com qualquer pessoa, muito menos com a namorada dele. Mas ela também conhece a namorada dele muito bem e sabe que ela nunca iria mentir sobre um tema tão pesado e forte quanto esse. Então aqui a gente acompanha a história dela, lá dividida nessa situação. Tenho várias marcações aqui, é um livro que eu gostei muito e a nossa protagonista, ela é bissexual. E aqui ao longo da história, ela vai se envolver tanto com um menino quanto com uma garota e nós também temos uma representatividade, temos aqui um personagem que é trans ou simplesmente agênero, mas acho que ele é trans, tá? Então temos aqui 2 ou mais representatividades. O outro livro é um que fez muito sucesso aqui no Booktube, uns anos atrás, que é Estamos Bem,
da Nina LaCour, que no caso, o foco desse livro também não é o romance, é um livro bem dramático, e a nossa protagonista, ela é lésbica, e o foco não é romance, é mais sobre ela vivendo atualmente, tentando superar traumas do passado e, enfim, é isso. Não posso falar tanto do livro porque eu não gostei muito, mas eu sei que a minha opinião é bem popular porque todo mundo amou esse livro quando lançou, então também fica aqui a indicação. Pode ser que você goste desse livro. E agora, o último da plataforma 21 que eu tenho aqui para mostrar para vocês, no caso, é O Rei de Palha. O foco aqui do livro não é o relacionamento, não é romance. O nosso protagonista, enfim, os nossos protagonistas, podemos dizer que são dois protagonistas, eles são melhores amigos há muitos anos, e um deles começa a alucinar e ter visões, e, enfim, esse aqui é um livro muito bacana, porque conforme enfim, digamos assim, que a doença mental desse amigo dele vai aumentando, conforme essas alucinações vão ficando cada vez mais pesadas, as páginas do livro vão escurecendo até ficar totalmente pretas, porque o nosso protagonista, ele vai entrando muito no mundo desse outro amigo dele. Ele quer ajudar, ele quer validar os sentimentos desse amigo. E depois a gente percebe que tem sim um sentimento ali entre eles, e enfim, é um livro super rapidinho de se ler. Os capítulos são super curtos. Agora, um que o foco é sim o romance, e que inclusive já teve até adaptação para o cinema, que é Simon versus a Agenda Homo Sapien, que agora já foi republicado com o título de Com Amor, Simon, que é o mesmo título do filme. E aqui a gente vai acompanhar o Simon, que é um garoto que ainda não se assumiu. Ele é gay, mas ele não se assumiu. E daí ele começa a trocar e-mails com um garoto que descobre a identidade dele e começa a chantagear ele, dizendo tipo assim, se você não me ajudar a ficar com a sua amiga, se você não me ajudar a fazer tal coisa, eu vou espalhar para a escola inteira que você é gay. E o Simon se vê preso nessa chantagem, não consegue sair. Mas não é um livro pesado, tá? É um livro bem levezinho de se ler, tem mensagens bem bacanas aqui. E o Simon também vai conhecer uma outra pessoa, um outro rapaz que também é gay, só que não é assumido da escola. E os dois vão começar a meio que se relacionar virtualmente, só que ambos sem conhecer a identidade um do outro, apenas com perfis anônimos. E é um livrinho bem divertidinho, bem sessão da tarde, e enfim, recomendado, tá? É um livro que eu gostei bastante quando eu li. Um outro livro que também já é bem conhecido da galera, mas eu não poderia deixar de indicar, porque é de um autor que eu adoro, e é um dos livros dessa temática que eu mais gosto, que no caso é Os Dois Morrem no Final. Essa aqui é a minha edição em inglês, né? Foi o primeiro livro em inglês que eu comprei e que li, enfim, totalmente em inglês na minha vida, então eu tenho um apego emocional muito grande com esse livro também. Mas assim, ele não é fofinho, ele é bem triste, né? Até porque o título já entrega a história, que os dois morrem no final. Aqui no caso, eles vivem num mundo em que existe uma empresa que consegue prever o dia da morte das pessoas. Então, eles fazem uma ligação para a pessoa à meia-noite, na virada do dia, e avisam, olha, você vai morrer hoje. Então, você pode aproveitar o seu dia da melhor forma que você quiser. E os nossos dois protagonistas recebem essa ligação, e os dois não se conhecem, só que no meio desse dia eles acabam se encontrando, se conhecendo, se gostando, e desenvolvem ali uma cumplicidade muito grande entre os dois. Mas enfim, é um livro de partir o coração, porque você já começa sabendo como vai ser o final. No caso, os nossos protagonistas são o Rufus e o Mateu, e no caso, um deles é bissexual, aparentemente, pode ser alguma outra coisa, e o Mateu, no caso, ele... não sabemos, mas é LGBT. Não sei se vocês repararam, mas em
praticamente todos os livros que eu cito aqui, eu não afirmo categoricamente sobre a sexualidade de nenhum dos personagens, e simplesmente porque não dá pra afirmar com certeza, a menos que eles se auto-intitulem de algum jeito, né? Então é meio complicado, porque é um livro gay, sei lá, é um livro de romance gay, mas o relacionamento ali, no caso, é entre dois homens, então seria gay, ou entre duas mulheres, então seria lésbico. Mas isso quer dizer que os personagens sejam gays? Não. Em muitos dos casos eles são bissexuais, ou pansexuais, ou whatever. Então é meio complicado, então vocês não vão me ver aqui batendo martelo sobre a sexualidade, acho que de quase nenhum deles durante o vídeo. Então só fazendo esse adendo que eu deveria ter feito lá no começo, inclusive. Mas está aqui, tá? Mas acho que dá pra entender, né? E um outro que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês também é do Adam Silveira. Foi lançado aqui no Brasil anos antes de Os Dois Morrem no Final, e não tem metade da fama que Os Dois Morrem no Final tem. E eu acho que deveria ter, tá? Acho que tá na hora de mudar isso, que no caso é Lembra Aquela Vez, que assim, esse livro acabou comigo, gente. Me destruiu no final, tá? Muito triste. O Adam Silveira adora fazer livros tristes e, enfim, fico até preocupada com esse rapaz. Mas aqui, no mundo desse livro também, é o nosso mundo normal, só que também tem uma empresa que se propõe a apagar as memórias das pessoas. Então, se você teve um relacionamento que o término foi muito doído e você acha que não vai conseguir lidar com essas memórias e com isso, você pode ir lá e fazer uma cirurgia e apagar o seu namorado da sua vida, o seu ex-namorado. Você pode apagar todas as lembranças que você tem dele e dos momentos que você passou com ele e, enfim. E isso aqui é interessante aqui nessa história porque o Aaron, ele acabou de passar por uma perda na família, então ele em diversos momentos cogita a possibilidade de ir atrás de fazer essa cirurgia, né, pra apagar as memórias que ele tinha daquela pessoa especial pra ele, porque é muito difícil o processo de luto e seria muito mais fácil se você não lembrasse daquela pessoa, né? Então, e ele tem uma namorada, só que em determinado momento chega um rapaz novo na vizinhança e os dois vão começar a se conhecer e vão começar a se gostar e aí a história vai, tá? Mas é um livro bem triste e fica aqui a indicação, tá? Se você quer um livro pra chorar, Lembra Aquela Vez. E agora, um dos meus queridinhos, favoritado, acho que em 2020 ou 2021, que no caso é The House in the Cerulean Sea, já saiu aqui no Brasil, com o título de A Casa do Mar Cerúleo. Esse aqui é um livro infanto-juvenil, cheio de marcações, eu amei demais. E, enfim, aqui nesse mundo existem criaturas mágicas, só que elas meio que vivem segregadas da sociedade, né? Quando elas são crianças, elas meio que vivem em alguns orfanatos espalhados pelo país, pelo mundo, e o Linus, ele trabalha pro governo e ele é como se fosse um fiscal, então ele faz visitações nesses orfanatos pra ver como que estão as condições lá dentro e se não tiver legal, ele manda fechar. E, no caso, ele acaba sendo mandado para essa ilha que, enfim, tem um orfanato lá com poucas crianças, só que todas as crianças que tem lá são muito especiais, digamos aqui. Digamos que uma delas é o anticristo. E o Linus, no caso, ele é gay, né? E nós temos um diretor aqui nessa ilha também que... se é que você me entende, né? Então, é um livro muito gostosinho. O foco não é o romance, mas sim o relacionamento do Linus com essas crianças e ele começando a perceber mais as coisas à sua volta, o preconceito da sociedade em relação a essas criaturas mágicas e, enfim, é um livro muito bonito. Inclusive, fica aqui a indicação, tá? E, enfim, agora chegou a hora de mostrar pra vocês a minha pequena coleção de mangás yaoi que eu tenho da New Pop. No caso, eu tenho 6, mas eu só vou poder falar sobre 5 com vocês, porque tem um deles que eu ainda não li. Tô me enrolando há muito tempo. Inclusive, né, acho que eu devia tomar vergonha na cara e ler ele de uma vez.
Mas, basicamente, a New Pop, ela é uma editora de mangá, né? Ela também traz algumas novels aqui pro Brasil. E, enfim, ela é uma das que traz mais desse gênero pra gente, né? As outras não quer dizer que não tragam, mas a New Pop, ela se destaca nesse mercado de trazer histórias e mangás LGBTs, né? E no caso, todos os que eu tenho são apenas romances gay, não tenho nenhuma história sáfica, né, lésbica, nem nada. Embora tenha alguns títulos que me interessem e que talvez mais adiante eu adquira eles, mas eu vou aqui mostrar cada um deles, que no caso, o primeiro deles é Meu Chefe, é o meu amigo de infância. Aqui nós temos um personagem que acabou de sair da faculdade de arquitetura, entrou em um escritório e descobriu que o amigo de infância dele é o atual chefe dele e é alguém de quem ele gosta muito, se é que vocês me entendem. Todos esses mangás são one-shots, ou seja, são volumes únicos, ok? Então, não precisa da continuação, a história tem começo, meio e fim em cada uma dessas edições, o que me deixa muito feliz e deixa meu bolso muito feliz também. O outro é Força Nakamura, que é um mangá bem fofinho, mas aqui ele é mais episódico, não é tão necessariamente assim cronológico, né? Nem uma história fechada. Cada capítulo é como se fosse uma crônicazinha do dia ou de alguma situação do Nakamura, que no caso é apaixonado pelo colega de classe dele, só que ele não tem coragem de se declarar, porque ele é uma pessoa muito tímida e introvertida. Mas cada capítulo tem momentos muito divertidinhos e os traços também são muito bonitos, tá? Ele tem um traço que lembra meio animes dos anos 80, 90 que eu amo de paixão. Então é um mangá muito bonito. Aqui nós também temos Joy, que no caso ele é, acho que o único dessa lista que tem uma continuação, que é Joy Second, que eu ainda não li porque o preço está exorbitante. Na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. Mas aqui nós temos dois mangakais, né? Desenhistas e criadores de mangás. Um deles, que é o nosso protagonista, ele desenha mangás shoujo e ele tem um ajudante que ajuda ele a finalizar os desenhos dele, que também publica alguns mangás, algumas tirinhas na realidade, só que são tirinhas mais infantis e de comédia. E daí o nosso protagonista, ele descobre que esse ajudante dele é gay e ele também é solicitado pela editora dele para ele escrever um mangá yaoi, no caso, só para ser um especial, uma comemoração, assim, de sei lá quantos anos dele publicando junto com eles. E daí ele resolve, assim, tentar mergulhar mais nesse mundo LGBT para tentar, sei lá, trazer uma experiência legal ali pro mangá dele. E daí tem esse amigo dele aqui. E, enfim. Aqui nós temos Links, que, se eu não me engano, que é do mesmo autor, sim, do mangá e anime de mesmo nome, Given, que eu já assisti, não li o mangá, mas assim, o anime, ele é muito bom. E aqui, enfim, é do mesmo autor, mas não sei se são os mesmos personagens, mas assim, né, quero ler. É esse aqui que eu tô precisando ler ainda, né, então vou tomar vergonha na cara e vou ler, mas fica aqui a indicação. É um mangá super bonitinho, com contracapa e tudo. Contracapa não, né? Com uma jacket, uma sobrecapa. E, enfim, edições muito caprichadas. A New Pop, inclusive, sempre traz edições muito caprichadas desses mangás. E, enfim, não tem reclamação sobre nenhum deles. Inclusive, a maioria tem uma sobrecapa. E o outro que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é Stranger. Esse aqui foi um dos últimos que eu comprei, que li, que eu adorei, inclusive. Que, no caso, é bem curtinho e se passa, é um mangá meio faroeste, e daí aqui nós temos um relacionamento entre um nativo americano e um xerife. No caso, o xerife acaba conhecendo esse nativo americano, acaba sendo salvo por ele, e daí ele resolve tentar formar uma amizade ali, até que eles acabam meio que se interessando assim um pelo outro, mais do que o que eles esperavam a princípio. E por último, aqui nós temos Boy Meets Maria, que é um que o foco não é necessariamente o romance, mas, enfim, nós temos a Maria aqui, ou Arima, no caso, que é um estudante do sexo masculino ou feminino, ou
não sabemos identificar durante a maior parte da história, não sabemos identificar direito, né? Essa é uma incógnita e, enfim, eu fiquei bem surpresa com as discussões que esse mangá traz. Acho que são discussões bem pertinentes e bem atuais, e não é algo que a gente encontre sempre em mangás LGBT. Esse aqui é um mangá bem pesado, então não sei se eu indico para todo mundo, mas tem alguns gatilhos aqui, como pedofilia, como abuso sexual e, enfim. É isso, fiquem aqui indicados, mas é um mangá super bonitinho, o trabalho gráfico e o traço da autora, enfim, começo, meio e fim aqui nessa história, muito bom, inclusive eu gostaria que tivesse mais. Enfim, pessoal, o vídeo ficou super comprido, essa não era a intenção, mas, como vocês sabem, ou como vocês já devem ter percebido, eu não sei falar pouco sobre os livros, né, que eu trago aqui, então é isso. Eu vou encerrar logo aqui o vídeo, até porque vocês já devem estar querendo fechar mesmo, né, mas eu peço pra vocês deixarem um like aí embaixo antes de ir embora, se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos e comentar aí embaixo se você se interessou por algum desses livros citados ou se você tem alguma indicação pra mim também. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui e eu espero ver vocês em breve. Tchau, tchau!